Pessoal, tudo bem com vocês? Professor Antônio Djalma aqui falando com vocês nessa aula de número 1. Aula que tem aí como temática principal a gente tentar responder essa perguntinha: o que é esse negócio que nós chamamos de direito? Estão preparados? Vamos lá? Então, beleza. Então, antes de qualquer coisa, quero que vocês entendam e se percebam aqui que nós temos um roteirinho de aula. Eu tentarei fazer essa organização a cada aula, a cada momento nosso, seja ele síncrono, seja ele assíncrono, seja ao vivo, seja nessas aulas gravadas. Mas o basicão é exatamente isso. Para cada aula nós teremos um roteiro, onde vou dizer para vocês o que é que vocês devem fazer de fato, beleza? Claro, tendo dúvidas, vocês mandem perguntas, manda na resposta lá no próprio ambiente virtual, ou se não, manda por e-mail. Já passei para vocês o meu e-mail, vocês têm lá, ou se não, pela mensagem do próprio Ava. O que vocês devem fazer nessa aula de número 1? Primeiro, assistir essa aula na íntegra, né? Vocês vão perceber que vai ter aí alguns minutos, aí vocês vão complementar o conteúdo previsto nessa aula com a leitura de um texto base. Texto base que eu estou separando para vocês, que é esse aqui, o livro de Introdução à Teoria e à Filosofia do Direito, organizado pelo Georges Aboud, mas também feito pelo Henrique Garbellini Carne e Rafael Thomas de Oliveira. Está ali na descrição. Já tem um trecho de texto digitalizado que eu estou disponibilizando aí no ambiente virtual para vocês. Vocês vão perceber que na organização do nosso ambiente virtual vai ter lá, para cada aula tem um texto base, ou para cada 2 aulas tem um texto base, a gente vai avançando, beleza? Para essa aula de número 1, 2 e a atividade da aula 3, nós vamos nos servir desse texto base aqui, beleza? Tranquilo? Então, já separei, mas está aí. Quem quiser fazer a aquisição do livro, bacana. Se não tem na nossa biblioteca, eu sei que nós estamos em tempo de pandemia e durante esse período não dá para ir lá alugar, emprestar o livro. Até daria, acho que a biblioteca até está funcionando, deve estar funcionando. Mas eu vou disponibilizar os trechos de texto em PDF para vocês. Aquele que quiser, imprime, faz os rabiscos, ou se não, lê diretamente no PDF. Beleza? Preparados? Esse é o nosso roteiro de aula, a gente vai seguir nessa linha. Então, vamos para a primeira parte, aquilo que nós deveríamos entender quando a gente fala sobre direito. O direito faz parte de um tipo de ciência social. Tanto é que aqui na UP nós temos a Escola de Direito e Ciências Sociais. Alguns vão chamar e enquadrar ela de uma ciência humana, outros vão dizer que é uma ciência própria, uma ciência jurídica. O fato é, para além dessas classificações que nós fazemos, o fato é que ela é uma ciência, ela é uma área do conhecimento que surge para tentar responder aos anseios de uma vida em sociedade. E por um motivo muito simples, meus caros. Nós somos um ser social. Nós estamos dentro de uma sociedade, vivemos em sociedade, e desde o início dos tempos em que o homem passa a conviver nesse grupo, nós vamos perceber que nós temos alguns probleminhas, exatamente. E para poder resolver esses probleminhas sociais, surge essa área do conhecimento chamado direito. Por isso que nós vamos perceber que a forma que os seres humanos, esses homens e seres sociais encontrou para melhor suprir as formas de necessidades coletivas, como segurança, como educação, como o que deve ser feito, como o que não deve ser feito, foi por meio da busca da criação dessa ciência, que nem sempre foi uma ciência, foram noções de justiça ou noções de organização, mas que desde um certo tempo passa a ser considerado uma ciência. Então, para que serve o direito? Para tentar resolver os problemas que nós temos em sociedade. Então, mas a premissa fundamental que compõe essa noção de que o direito pertence a esse grupo é de que o homem é um animal social. Não apenas um animal social, como o próprio Aristóteles nos fala, mas um animal político. E essa atividade política da qual Aristóteles está nos mostrando, ela é o pressuposto fundamental para a criação de regras, leis, ou seja, para a criação do próprio direito. Beleza? Por isso que
entendendo que nós somos seres sociais, nós somos um animal social, nós somos um animal capaz de emitir juízos, capaz de criar regras, estabelecer limites, estabelecer critérios para essa vida em sociedade, é que surge então, a partir dessa prerrogativa, que surge o direito, beleza? Ora, mas nós vamos perceber e acompanhar ao longo dessa disciplina de teoria e história do direito que essa noção da palavra direito passa por vários significados, por vários sentidos. E, sobretudo, quando surge o Estado moderno, ou seja, quando essas sociedades passam a se aglomerar numa uma forma de organização social, é que nós vamos chamar de Estado moderno, ou seja, quando surge esse Estado, e portanto a sociedade passa a se tornar mais complexa ainda, é então aí que o direito ganha uma importância muito maior. E por isso há uma necessidade de criarmos formas de organização, criarmos um ente e dar a condição de que esse ente possa, de fato, exercer o poder, exercer o seu domínio e, ao mesmo tempo, atender às necessidades da sociedade, desse coletivo. Por isso que nessa relação entre Estado e sociedade, nós vamos sempre ver o direito presente ali, beleza? Ora, mas então qual seria a função desse Estado? A função desse Estado é nada mais, nada menos que proporcionar o bem-estar através da promoção da saúde, segurança, educação, que possam, em sociedades complexas, transporte, que possam, em sociedades, garantir um bom convívio, uma distribuição de renda mais eficiente e possa dar a condição de que todos tenham uma vida digna. Essa é a função do Estado. E nós vamos perceber que o direito vai ser um mecanismo, uma ferramenta criada pelo Estado para poder alcançar essa finalidade. Ora, por isso que a função do Estado, para promover essa saúde, bem-estar, segurança, saúde, ela precisa necessariamente estabelecer restrições. Não dá para deixar tudo solto. Não dá para deixar todo mundo fazendo o que quer. Então ela precisa determinar quais são os limites de cada indivíduo, até onde nós podemos ir e até onde a gente não deve ir. Por isso que o Estado tem essa função. E o mecanismo pelo qual ele vai fazer isso é pelo direito. Claro, tem outras formas de executar as regras criadas por meio do uso da força, por meio da manifestação de uma atividade cultural, de atividades e de formações morais, mas o direito é uma das ferramentas talvez mais eficientes que a sociedade estatal encontrou de colocar em prática esses limites e, portanto, promover a saúde, segurança, bem-estar e assim por diante. Como é que esse Estado, então, passa a ser organizado? E aqui é importante, nessa primeira aula nossa, para que vocês entendam a importância dessa organização estatal e também no modo como o direito se encontra, ou vai ao encontro dessa sociedade. A organização da sociedade ela se verifica através da edição de normas de todos os tipos. E é por meio dessa divisão dos poderes, essa divisão clássica, a gente vai em algum momento explicar com maiores detalhes, mas que você já deve ter visto isso a nível de ensino médio ou a nível de leituras pessoais, por meio dessa divisão entre um Estado, entre os poderes legislativo, executivo e judiciário, que esse Estado vai então atender às necessidades materiais, às necessidades de recursos materiais e às necessidades de recursos humanos. Então, vocês estão percebendo que o direito ele é um tipo de conhecimento, uma área do conhecimento que vai ser utilizada no nosso meio, no nosso convívio social, para tentar resolver problemas sociais. Mas a sociedade baseada numa configuração estatal, ou seja, a sociedade configurada num Estado, sobretudo quando a gente fala de um Estado moderno, vai atender essas necessidades e vai tentar resolver esses problemas por meio do direito desse jeito, ok? Ora, daí a gente vai problematizar um pouquinho, e como eu falei na nossa apresentação, meu objetivo aqui nessa disciplina do professor Antônio Djalma
nessa teoria e história do direito, é tentar, de certa forma, fazer com que vocês se apaixonem pelo direito. É uma missão difícil, eu sei disso, mas a disciplina por si só deve nos conduzir a isso. E um questionamento que eu gosto de fazer sempre nessas primeiras aulas é exatamente essa. Tentem fazer o exercício de pensar uma sociedade em que não existam regras, em que não existam deveres, em que não exista o direito. A gente vai brincar que é talvez impossível, talvez não haja uma codificação, talvez não haja, né, a criação de códigos morais. E quando a gente começa a pensar lá na antiguidade, e um livrinho muito bacana que eu gosto, fiz uma leitura recentemente e gosto de indicar até para quem gosta de fazer leituras. Nós faremos um intensivão e vou exigir de vocês bastante leitura. Mas assim, naqueles momentos em que você quer dar uma relaxada e quer ler coisas que não estão conectadas com o direito, eu sempre indico alguns livros, alguns filmes, algumas séries, na medida do possível. Se vocês puderem ir assistindo, é legal, porque a gente consegue fazer relações depois. Mas um livrinho muito bacana, que nos ajuda a pensar uma sociedade sem o direito, num tempo remoto, num tempo pré-histórico, no tempo de, a gente está falando aqui de 70 mil anos, 100 mil anos, quando talvez tenha surgido a classe daquilo que chama nossa espécie, os Homo sapiens. Então é um livro que chama-se Sapiens, né? O livro Sapiens, ou Sapiens, do Yuval Noah Harari, um escritor israelense, se não estou enganado, professor de história. Ele cria e levanta algumas teses bem bacanas de como seriam as sociedades antes da escrita, antes de termos registros históricos mais detalhados, mas onde a arqueologia nos dá algumas luzes e lança algumas ideias para a gente poder pensar como eram essas primeiras sociedades. E nesse livro, e por isso que eu estou dizendo, não havia uma codificação, não havia um direito positivado, não haviam regras pré-estabelecidas, onde se alguém violasse as regras, você iria punir, penalizar, provocar, fazer com que o cara pague uma multa. Não havia isso. A primeira codificação, a gente vai ver depois, quando falarmos propriamente da história do direito, nós temos lá um registro dos sumérios, dos egípcios, do código de Hammurabi, né, dos babilônios, dos persas. Essas primeiras civilizações produziram suas primeiras codificações, os primeiros códigos civis, morais e de direito. Mas nós estamos falando de, sei lá, 12 mil anos atrás, 10 mil anos atrás, talvez a primeira codificação, e talvez assim, para valer mesmo com os gregos e com os romanos, que onde há uma consolidação do direito, nós estamos falando do século IV, século V, né? O século V da Grécia Antiga, antes de Cristo, né? Vocês vão ver os grandes legisladores, Solon, Drácon, né? A gente vai estudar isso depois no tópico de história do direito. Mas quero te mostrar um pouquinho o seguinte: já pensou existir uma sociedade sem direito? Esses primeiros ancestrais nossos, esses mais antigos, viviam. Só que aí que está a grande sacada. Talvez numa forma de vida nômade, você não havia necessidade de criar codificações. É possível. Mas, no exato momento em que as pessoas passam a aglomerar, a viver em bandos, então surge a necessidade de dizer o que deve ser feito. Por isso que a gente vai ter o famoso ditado ubi societas ibi ius. Onde está a sociedade, está o direito. E vice-versa também, né? Onde está o direito, está a sociedade. Então, é difícil existir uma sociedade sem direito. Se nós fôssemos pensar nisso, uma sociedade sem direito, uma sociedade sem organização política, uma sociedade sem leis pré-estabelecidas, mas ainda assim com noções de justiça, com noções do que deve ser feito e o que não deve ser feito, né, talvez seja difícil pensar, a não ser em termos pré-históricos, né, ou talvez hajam duas sociedades em que as leis não estavam codificadas, que aí a gente vai chamar aí de uma sociedade sem política dos índios. Né, os índios brasileiros aí, antes dos portugueses, eles não tinham uma codificação, embora haviam noções de justiça. Isso é legal a gente discutir, depois a gente abre nos nossos momentos síncronos para que vocês possam pensar e, por favor, partilhem. Né? Estou te questionando aqui, mas nada impeça que vocês possam partilhar e levantar a bola e tirar dúvidas e a gente aproveitar, aprofundar essas discussões nos nossos momentos online. Tranquilo? Muito bem, mas aí então, se não há uma sociedade
sem direito, isso não é um direito sem sociedade. Afinal de contas, o que é isso que nós chamamos de direito? Certamente vocês devem ter escolhido esse curso por alguma coisa, né? Por algum motivo e por alguma noção básica do que é esse direito. O fato é que o direito determina as regras da vida em sociedade. E ao mesmo tempo, vocês vão perceber que o direito é um conjunto de normas gerais e positivas que regulam a vida social. Então, quando a gente pergunta o que é o direito, a gente vai sempre nessa ótica. É aquilo que determina as regras da vida e sociedade, e é um conjunto de normas gerais e positivas que regulam a vida. Só que há uma diferença fundamental aqui das famosas leis do direito, as leis jurídicas, das outras leis, que são as leis morais. Você saberia dizer qual a diferença de um e de outro? Quais são as características das leis jurídicas e quais são as características das leis morais? Legal seria se a gente estivesse aqui na sala de aula, a gente faria um bate-papo, coletaria informações, não sendo possível por conta de questões de pandemia e isolamento, a gente lança esse desafio, faz você pensar um pouquinho aqui, para que você possa refletir sobre isso, e eu apresento algumas distinções. A discussão não vai se esgotar aqui, não vou explicar todos os detalhes, mas pense, a grosso modo, que enquanto as leis jurídicas estão positivadas, ou seja, tem uma regra estabelecida, promulgada, tem um documento que, né, o Diário Oficial da União, ou a canetada do presidente que sanciona a lei, então ela está positivada, ela está clara. A lei moral não está clara. Então, enquanto a lei jurídica ela é explícita, a lei moral ela é implícita. Não quer dizer que ela não exista, não quer dizer que as pessoas não saibam, mas ela não está explicitada em lugar nenhum. Ou talvez esteja em livros de religião, em história de pessoas que tiveram uma boa conduta moral e, portanto, escrevem sobre isso. Mas, em geral, as leis morais são próximas do costume. As leis morais geralmente são a base para as leis civis, porque as pessoas passam a adquirir um costume, passam a viver de um jeito e depois surge a necessidade de criação dessas regras positivadas. Um exemplo disso, se vocês forem observar, quando vocês pegam a lei moral ou as leis morais do judaísmo, que é a base das leis morais do cristianismo, e que é a base das leis, são as bases, né, da lei moral do Ocidente, porque o Ocidente se cristianizou. Quando você pega a nossa Constituição, você tem lá a valorização de um direito à vida. E esse direito à vida está lá a partir de uma tradição judaica cristã que defende a vida a qualquer custo e, sobretudo, a vida a partir de uma perspectiva intrauterina. O que quer dizer com isso? Que o valor da vida, por meio dessa tradição judaica cristã, vai além da própria existência, mas vai lá no feto, lá na parte do útero da mãe. Então, há um costume moral que diz que não se deve abortar. Então, isso é um... Né? E a nossa Constituição vai tomar como base esse costume e esses valores da moralidade judaica cristã que o nosso país, né, herdou no nosso legado moral e vai colocar de maneira... Aí sim, então, isso estava implícito e agora na Constituição passa a ser explícito. Era uma lei moral, agora passa a ser uma lei jurídica civil. Então você pode perceber que são várias as possibilidades. A forma de constituição de um casamento, de um matrimônio, era um costume moral religioso, as pessoas faziam rituais, mas não havia documentação que regulamentava isso. Era apenas um ritual religioso e depois as pessoas passavam a morar. Mas a partir de um certo tempo passa a ser positivado, estabelecido um contrato, dividindo inclusive heranças, leis e assim por diante. Então, para mostrar que esses costumes morais, às vezes, são a base de leis jurídicas. Mas há o contrário também. Há costumes morais que não são positivados. Ao contrário, há costumes morais em que a lei jurídica vai contra, justamente para tentar mudar a moral. Outra característica importante aqui é que a lei moral ela produz uma espécie de punição emocional, sentimental. A punição das leis morais é a exclusão do grupo, é o sentimento de culpa.
A punição das leis civis, elas são em forma de multa, de restrição da liberdade. Quando o cara sujeito a partir com homicídio, partir com crime, ele vai restringir a liberdade dele, ele não, portanto, poderá mais circular em sociedade. Então, há formas de punições diferentes da lei moral e da lei jurídica. Enfim, algumas ideias para a gente caracterizar esses dois momentos e dizer, então, quais são as características dessas leis, que são propriamente as leis do direito. Essas leis que servem, como a gente viu, para tentar garantir a promoção da saúde, segurança, educação de uma sociedade e para tentar resolver os problemas que surgem dessa vida em sociedade. E, ao mesmo tempo, para determinar os limites das ações das pessoas em cada grupo. Beleza? Discurso rápido aqui. Faço a indicação do texto que vai estar no AVA. É mais uma provocação e uma explicação geral. Fique com o texto base e amanhã, no próximo encontro nosso, na próxima aula, a gente avança um pouco nessa discussão. E não só avançamos, mas ao mesmo tempo damos indicações de outros materiais para fazer a leitura. Beleza, pessoal? Tendo dúvidas, vão mandando, a gente vai conversando no nosso 185, anota isso daí, vão colocando, esses slides também estarão disponíveis no nosso ambiente virtual, beleza? Na primeira parte vai estar lá os textos base e os slides que nós vamos utilizar. Então fiquem bem à vontade, façam uso desses materiais, né? Anotem, faça a sua organização, porque nós vamos ter, no momento oportuno, não só a avaliação teórica, mas também atividades, beleza? Fico por aqui, abraços e a gente se encontra na próxima aula. Um abração. Tchau, tchau.